Olá, boa tarde. Aqui estou eu para mais uma atividade. Desta forma, uma atividade com poucos materiais, mas que faz um efeito muito engraçado. Precisamos de uma régua pequenina, de um marcador ponta fina ou uma esferográfica, uma caneta da mesma cor, portanto significa que se isto for verde, convinha que isto também fosse verde, e se isto fosse vermelho, também vermelho, ponta de feltro, ponta de esferográfica e um lápis de carvão. Eu já fiz previamente aqui um quadrado para vocês verem de 10 por 10, 10 por 10 centímetros, em que depois marquei aproximadamente 1 centímetro de cada lado e depois criei paralelas. Agora, numa primeira fase, vou pegar no marcador mais grosso e vou contornar os limites da minha figura. É engraçada esta atividade porque é uma atividade que tem depois uma perspectiva 3D, que vai criar uma certa ilusão óptica. Então, eu criei estas linhas paralelas e isto poderá ser feito com uma régua, mas o que eu aconselho e é mais fácil para vocês é fazerem à mão levantada e depois, se quiserem passar com a régua para ficar mais plano, fica. Mas é giro para vocês perceberem a dinâmica. Então, começamos por fazer triângulos para cima e depois deixamos um espaço, sensivelmente o mesmo espaço de cima, podem ver aqui mais ou menos, não é preciso fazerem com régua. Vamos imaginar que o espaço de cima tem 1 centímetro, deixam 1 centímetro também para baixo, está bem? E então, triângulo para cima, triângulo para baixo. Triângulo, deixam um espaço, não é? Outra vez, triângulo para cima e outra vez, triângulo para baixo. Depois, na linha de baixo, vão fazer ao contrário. Se o triângulo está virado para cima, vocês vão fazer também de ponta a ponta o triângulo virado para baixo. Mas agora ele está para cima. Vamos virá-lo para baixo. E este está para cima e vamos virar, ou seja, imaginem que está fechado, assim fazemos o aberto. É sempre ao contrário, é sempre o contrário daquilo que têm em cima. Ou seja, quase que vão criar um X e um losango, um X e um losango. Eu não vou fazer até ao fim, que é para não ficar muito grande, até porque eu já fiz o trabalho para vocês verem como é que fica, tá bem? Pronto. Depois voltam a fazer a mesma coisa, isto é sequencial. Sempre igual. Podem fazer, como vos digo, à mão levantada, como podem fazer depois com a régua, é uma opção. Até podem não estar com muita destreza para fazer à mão levantada, podem fazer com a reguinha. Agora, eu acho que este trabalho fica mais bonito se vocês fizerem à mão levantada e depois, eventualmente, corrigirem os traços. Já vão ver como. Assim, eu vou fazer só estas 3 filas. Vou fazer mais uma, se calhar. Embora possa não pintar todas, mas para vocês verem a dinâmica, tá bem? Do desenho. Pronto. É claro que isto era sequencial até ao final. Então, com o primeiro marcador eu vou pintar os triângulos, ou os meios triângulos, tanto faz. Este marcador é um marcador mais grossinho, que será uma caneta de feltro. Porquê? Porque vocês vão precisar de algo que vá cobrir, ok? Pode ser azul, eu por acaso escolhi azul ultramarino, passo a dizer que esta cor se chama azul ultramarino e não azul ou azul escuro. Azul ultramarino, vou pintar, ou seja, todos os triângulos que eu estou a pintar, aliás, que eu fiz, todos os triângulos que eu fiz são para ser pintados de azul. E são para ser pintados de azul ou de uma cor que vocês escolherem, mas serem pintados na totalidade,
ok? Por isso é que o feltro, também podem pintar a lápis, também é uma opção. Eu acho que este trabalho fica mais bonito se vocês pintarem a caneta, porque ele fica com muito mais intensidade e muito mais vida. Assim. Quem já tem muita prática faz isto. Eu fiz a mão levantada, mas quem tem muita prática faz isto com uma régua. Mas eu preferi fazer assim, para vocês é mais simples e não baralha tanto a vossa cabecinha, tá bem? Pronto. Eu vou pintar. Também era capaz de ficar engraçado. É uma opção que eu não fiz, mas que sei que certamente vai ficar bonito. Era pintarem uma fila de triângulos azul, uma fila de triângulos verde. E depois atrás a respectiva cor, mas mais fino. Eu só vou pintar mais uma fila, porque se eu não pintar esta terceira fila, vocês não conseguem ter a percepção daquilo que eu quero mostrar. Mas eu já tenho ali tudo prontinho para vocês verem. Está bem? Para o vídeo não ficar muito longo e para ser mais rápido. Atenção, que aproveito para vos dizer que o preenchimento das áreas deve ser feito sempre no mesmo sentido, ou o máximo no mesmo sentido sempre, estão a ver? Isto é a forma correta de pintar com canetas de feltro. Claro que vocês podem pintar assim, não é? Mas a forma correta de pintar é assim, porque depois da caneta estar seca, é que se vê como ela fica uniforme, ok? Pronto. Não vou pintar mais, mas só para vocês verem depois como é que fica. Fica muito bonito. Vamos lá então. Esta é a primeira caneta. Lembram-se desta caneta? Que era a caneta mais fina, que pode ser uma esferográfica. Então, esta caneta vai pintar os espaços que estão em branco, ok? Vou pintar os espaços que estão em branco, então, e com tracejado, mas não é opaco, ok? Tracejado, aqui, um sim, um não, um sim, um não. E aqui a mesma coisa, onde está branco, na outra parte tem que estar pintado, ok? Sempre alternado. Fica muito engraçado e cria-nos uma perspectiva 3D. Por último, não se esqueçam, aqui, neste caso, vou continuar aqui, embora aqui não esteja, só para vocês verem o efeito. Não se esqueçam de uma coisa muito importante. Este desenho tem outro brilho se vocês, no final, passarem estas linhas assim. Pode ser até pode ser com esta, fica mais intenso. Assim, estão a ver? Estas linhas, fica tudo muito mais intenso, mas no fim, não tenham pressa em fazer as coisas, está bem? No fim, até porque tudo o que está a lápis pode depois, se vocês quiserem corrigir, pode ser passado com esta caneta ou eventualmente apagado, ok? Eu só vou fazer aqui um bocadinho para vocês verem. Vou mostrar-vos este bocadinho. Ficou assim. Mas o resultado final é esta maravilha. É uma ilusão óptica giríssima de quadrados em 3D. Eu escolhi azul. Não se esqueçam que a rotina é esta. Triângulo para cima, triângulo para baixo, triângulo para cima, triângulo para baixo. Mas depois convém deixar, volto a repetir, a mesma margem, ok? Se este triângulo está para baixo, o outro vai estar para cima, mas vocês têm que deixar esta margem, que é igual a esta. Não podem colar isto aqui, ok? E então continuavam com a rotina outra vez, certo? E o resultado final é este fantástico efeito 3D dos quadrados, está bem? Pode ser em azul, em cor-de-rosa, em verde e da maneira que vocês quiserem, está bem? Então, espero pelas vossas sugestões e que apresentem estas sugestões também à professora em diversas cores. Aproveitem para fazer esta atividade em família, está bem?
Então vá, um grande beijinho e continuação de um bom trabalho.